Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Muito bom dia. Com essas palavras de Jesus, nós começamos mais um dia. Jesus é manso e humilde. Todo aquele que se aproxima do Senhor é recebido pelo Pai, abraçado pelo céu, recebe perdão. O céu é cheio de amor e quer receber todos os seus filhos. É por essa razão que um dia Jesus Cristo veio aqui a essa terra, morreu morte de cruz para nos dar o direito da vida eterna. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor e temos a alegria nessa manhã de estudarmos um novo livro. Terminamos o livro de Jonas e hoje nós estamos começando o livro de Miqueias. Tenho certeza que aqui também nós iremos aprender muitas lições para as nossas vidas. Peçamos, nos humilhemos diante do Espírito do Senhor e abramos o nosso coração para entender as verdades de Deus para cada um de nós. É por isso que convido você nesse momento a abrir a palavra de Deus no livro de Miqueias, capítulo 1, o versículo 1. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastista, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Não sabemos muita coisa a respeito de Miqueias, mas o que nós sabemos a respeito de Miqueias já é suficiente para nós entendermos que Deus não faz acepção de pessoas quando Ele está buscando alguém para falar em nome dEle. Da mesma forma como Amós era um homem do campo, cuidava de ovelhas, era pastor de ovelhas, Deus agora faz um chamado a Miqueias. Miqueias trabalhava na lavoura, era agricultor, mas Deus lhe faz um convite para que ele se torne um homem de Deus, um profeta, o porta-voz de Deus para anunciar as boas novas de salvação para o seu povo. O nome Miqueias significa quem é como Jeová. Miqueias morava numa região próximo à tribo de Judá, a 40 quilômetros da cidade de Jerusalém, próximo à fronteira da Filistia, com a cidade de Gate. Isaías, Oséias e Amós começaram a profetizar um pouco antes do profeta Miqueias, durante o reinado do rei Jotão. Sem dúvidas, o ministério de Miqueias se desenvolveu dentro do território de Judá, na região do sul. Deus o responsabilizou para que ele pudesse falar em nome de Deus, orientando o rei e toda uma cidade. No versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, não apenas as pessoas que estavam presentes ali quando o profeta Miqueias falava, mas todo mundo era chamado para testemunhar dos juízos que iriam cair sobre Samaria e sobre Jerusalém, devido à rebeldia desse povo em não dar ouvido à voz de Deus. Eles estavam envolvidos nos seus pecados e não queriam atender o que Deus estava propondo para eles poderem seguir. E o profeta Miqueias é responsável para transmitir essas verdades como testemunha diante de Deus e dos homens. Como nós podemos ver no versículo 3 e no versículo 4, nesse momento o profeta Miqueias fala que o próprio Deus desceria para derramar os seus juízos sobre essas cidades. Só que a própria natureza iria se rebelar. E podemos entender que um dia, quando o nosso Salvador Jesus Cristo vier nas nuvens dos céus com poder e glória, a própria natureza criada por Deus, ela irá demonstrar, reconhecer a soberania, a grandeza de Deus. Essa terra será transtornada com a presença do Senhor. Miqueias capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Deus iria derramar os seus juízos porque Jerusalém, como Samaria, eles tinham se envolvido na idolatria. Por mais que o profeta Miqueias, tanto o profeta Isaías, Amós e Obadias tivessem falado a respeito desses pecados, eles não deram ouvido a esses profetas. Eles permaneceram seguindo nos seus próprios caminhos. Tanto em Jerusalém como em Samaria se tornaram centros de idolatria e adoração ao Deus Baal. Deus iria fazer com que a cidade de Samaria fosse destruída, fosse tomada por um povo muito mais forte. Deus abençoava as plantações, fazia com que a chuva caísse no tempo certo e as pessoas colhiam seus frutos e tinham sustento para o seu alimento.
mas Deus iria impedir que a chuva caísse e eles agora iriam clamar ao seu Deus, ao Deus Baal, e ele não iria ter força para responder o que eles estavam lhe pedindo. Nesse momento eles poderiam compreender que há um Deus soberano, há um Deus criador, há um Deus que com mão poderosa libertou o seu povo do Egito, e eles poderiam converter-se os seus corações completamente a esse Deus. As imagens de escultura que o povo de Deus adotou e se curvavam diante deles, muitas delas foram imagens adquiridas por um preço que se pagava por uma prostituta. Havia uma adoração a esses deuses, e nessa prática de adoração a esses deuses, haviam práticas de prostituição em adoração a esses deuses. A adoração à deusa da fertilidade era motivada na prostituição. Homens e mulheres se prostituíam diante dessa adoração a essa deusa. Quando Deus do céu olhava para essa terra e via essas práticas do seu povo, o coração de Deus doía. E Deus agora falava: eu irei descer para derramar os meus juízos sobre o meu povo, para que eles reconheçam os seus pecados, se voltem para mim e haja uma verdadeira conversão. Miqueias capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: porque as suas feridas são incuráveis, o mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. O limite da graça de Deus tinha chegado ao seu final. Agora era o momento de fato de derramar o seu juízo sobre o seu povo. Embora nós sabemos que a graça de Deus nunca se acaba, mas em algum momento a graça do Senhor ela se torna inacessível. Alguém poderá tentar encontrar essa graça e não irá encontrar em algum momento. Não é que ela acabou, mas ela não estará disponível para ser usada. E era o que Deus estava fazendo nesse momento com o seu povo, estava derramando o seu juízo, porque o povo do Senhor tinha usufruído da graça, mas não estavam dispostos a viver em obediência aos seus ensinamentos. Como nós podemos observar no versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, quando o juízo de Deus caísse, eles iriam agora cantar um canto fúnebre. Era o canto cantado no momento em que alguém estava dentro do caixão, como um lamento, uma expressão de dor, uma expressão de tristeza. Quando isso acontecesse, eles não deveriam falar para os filisteus na cidade de Gate, porque eles iriam se alegrar e seria um mau testemunho o povo de Deus ser punido pelo seu próprio Deus. Como que esse povo no futuro poderia aceitar ao Deus Criador dos céus e da terra, se eles agora estavam sabendo que o seu próprio Deus estava punindo o seu povo? É a razão pela qual Deus estava dizendo: não conte na cidade de nem para outras nações, mas vocês estão sendo advertidos de que vocês serão punidos pelos seus próprios pecados. Querido amigo, nessa manhã nós chegamos à seguinte conclusão: não importa a nossa origem, seja de onde nós formos, quando nós aceitamos ao Senhor, Deus sempre espera que nós possamos ser o seu porta-voz, que nós falemos do seu amor, que nós vivamos as verdades, que a nossa vida testemunhe a respeito do amor de Deus e que nós entreguemos o nosso coração exclusivamente ao Senhor. Aqueles que assumem essa postura recebem a bênção de Deus, aqueles que vivem dessa forma têm a mão do Senhor sobre a sua vida. De origem camponesa, acostumado a cultivar a terra, a jogar a semente no solo, a esperar a chuva cair para que a sua semente pudesse produzir, foi de lá que Deus chamou Miqueias. Foi de lá que Deus levantou um porta-voz, um homem para que pudesse falar em seu nome. Miqueias aceitou o chamado de Deus e se tornou o porta-voz do Senhor. Miqueias tinha uma tamanha responsabilidade nas mãos, advertir a respeito de tamanha iniquidade que o seu povo estava envolvido. Mas Miqueias não temeu. Miqueias se levantou, se colocou sob a condução do Espírito e falou toda a verdade que Deus esperava que o seu povo pudesse ouvir. Miqueias pregava, mas esperava que o resultado pudesse vir das mãos do Criador. A sua única responsabilidade, de fato, era pregar, mas a conversão era obra do Espírito Santo. Hoje nós precisamos tomar a mesma postura, falarmos, vivermos, mas as mudanças que precisam acontecer na vida das pessoas é obra do Espírito Santo e nós precisamos esperar que Deus realize essa mudança, essa transformação na vida das pessoas. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.